Mas depois eu fui entendendo que para a gente conseguir mudar o sistema hoje e conseguir mudar todos esses problemas que nós temos, não só por ser mulher, mas por ser mulher negra, dentro de uma área que quase não dá oportunidade, ou mínimo possível, não dá o mínimo de oportunidade para pessoas negras nessa área, nem de inserção e nem de trabalho. Então, eu acredito que quando você está dentro do sistema, você tem que procurar entender como que ele funciona e montar uma estratégia para ir aos poucos mudando ele. Oi, gente! Agora de novo para nossa segunda live. Oi, Nina, tudo bem? Então, Tudo tô bom? muito grata em ter Prazer. você aqui hoje com a gente para poder falar um pouquinho sobre você. Eu acho que eu posso te apresentar um pouquinho. Eu sei que você é do Rio, da Baixada Fluminense, que Sim. você trabalha com computação. Eu já te conheço um pouquinho de outros momentos também. Então, eu já te acompanho também nessa jornada de programação e da OLAB também que você trabalha. Então, eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Eu acho que você tem mais propriedade para falar sobre você do que eu mesma. Então, se você puder compartilhar um pouquinho sobre você pra gente. E aí depois a gente vai fazendo algumas perguntinhas para você ir compartilhando sobre como encontrar o eixo de atuação e como é que você se encontrou nessa jornada na sua vida. Tá bom. Primeiro, obrigada, galera, pelo convite. Rafaela ali na luta para conseguir minha resposta pelo WhatsApp, porque realmente está um caos para mim para responder todo mundo. Então, obrigada pelo convite. Pode me chamar de Nina ou Ana Carolina, ou da hora sobrenome mesmo. Não é nenhuma brincadeira, não é porque eu tive canal no YouTube. Como já me apresentaram, eu sou da computação. Estou me formando em ciência da computação pela PUC, aqui do Rio de Janeiro. Sou da Baixada Fluminense, Duque de Caxias. Atualmente, a minha pesquisa ela está voltada para pensamento computacional, relacionando com outras áreas. Né? Então, eu já tenho experiência, já estagiei, já trabalhei com robótica, que é uma área que eu adoro e que eu estou voltando a trabalhar agora. Já trabalhei com inteligência artificial, já trabalhei com a parte de web e agora eu estou nessa parte mais de pesquisa do pensamento computacional, tentando entender como ajudar a melhorar a nossa educação tecnológica. Então, assim, se eu pudesse me apresentar, era isso. Eu estou no momento onde eu estou atuando no Perifa Connection, que é um coletivo aqui do Rio de Janeiro, de disputas de narrativas para jovens periféricos. Então, a gente tem uma coluna na Folha de São Paulo, por exemplo, que lá a gente escreve textos e dá oportunidade para a galera periférica também escrever textos de mais diversos temas. Né? Eu já trabalhei no Olab, como você citou, agora eu não estou mais no Olab, já faz 1 ano e meio que saí de lá. Trabalhei em alguns lugares que eu posso ir contando, porque eu acho que é legal mostrar para vocês os lugares que eu passei e como que eu consegui entrar lá. Para ir, acho que são boas dicas que eu posso dar para vocês. Então, atualmente eu estou com o Ogunhê Podcast também, que é um podcast para apresentar cientistas do continente africano para a galera. O Computação da Hora, que tem mais o objetivo da educação mesmo, está mais no eixo educacional, com pensamento computacional. E outros projetos que alguns são sigilosos, que eu não posso contar agora, e outros eu posso contar para vocês aí ao longo da live. Perfeito, Nina. Muito, muito obrigada por essa apresentação. Eu acho que é muito legal ouvir que você está trabalhando em outras coisas. E se você puder passar para a gente depois o nome do podcast, indicar as páginas para a gente compartilhar com o pessoal, que tem gente pedindo o nome do podcast também. Então, é muito legal que aí a gente pode compartilhar isso com o nosso público. Eu queria entender, assim, de você, como é que foi esse processo de descoberta da ciência da computação para ti e quais dúvidas que você tinha a respeito de escolher esse caminho, sabe? Porque é um caminho que é majoritariamente masculino, a gente já sabe que é majoritariamente branco. Então eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa trajetória e esse caminho para você e essa descoberta da ciência da computação e desse universo que você trabalha hoje. É uma ótima pergunta. Eu não posso deixar de citar a minha família nesse processo, porque eu vejo uma família de professoras, né? São 5 mulheres, são a minha avó, minha mãe, minhas 3 tias, todas são professoras. E eu sempre fui muito incentivada à leitura, muito incentivada à educação. Só que nenhuma delas são professoras da área de exatas, né? São todas da área de humanas, biológicas. E aí eu nasci e comecei a me interessar muito por robô. Então eu assistia muito desenho de robô, eu assistia muito desenho que envolvia tecnologia.
Pra mim, Power Rangers era ótimo, porque o Megazord, quando eles montavam o Megazord, eu ficava assim, cara, como que eles estão fazendo isso, mano? Como assim? E aí, ao mesmo tempo, eu tava descobrindo Lego, essas coisas todas. Não tinha dinheiro pra ninguém comprar isso pra mim. Então, eu investia muito tempo nos desenhos. E eu ficava ali, tipo, ouvia os desenhos e ficava olhando assim pela minha casa pra ver o que que eu poderia usar pra poder fazer a montagem igual. Então, são memórias que a minha família foi alimentando. Mesmo que não pudesse comprar, elas alimentavam as histórias que eu criava. Elas alimentavam com peças aqui em casa que eu podia desmontar e utilizar. E aí, com 15 anos, me perguntaram o que eu queria de aniversário. E eu falei, cara, não quero festa. Minha mãe ficou super triste. Falou, como assim? Minha filha não quer. Minha primeira filha não quer festa de 15 anos. Eu falei, mãe, não quero festa, não quero nada disso. Eu quero ir para um evento, que na época eu fazia um curso. Eu quero ir para um evento que vai ter aqui no Rio de Janeiro de computação gráfica e tecnologia. E o evento custava muito caro. Então, quase o preço de uma festa de 15 anos. Eu vou aproveitar e vou pedir isso. E elas se juntaram e me deram. Né? O evento era em abril, o meu aniversário é em maio. Então eu ganhei um presente adiantado. E eu fui nesse evento. E nesse evento tinha, tipo, a produtora cinematográfica do Harry Potter. Tinha um cara que era, tipo assim, era umas coisas muito bizarras. Tinha um cara que cuidava da parte... Ai, meu Deus. O game Call of Duty, que é um jogo de estratégia de guerra, ele cuidava da parte justamente da programação. Da programação pra galera escolher as armas e tal. Um jogo super violento, não recomendo. Mas na época eu amava a tecnologia dele. E aí eu fui nesse evento, eu falei, cara, olha a quantidade de coisas que você pode fazer com tecnologia. E eu continuei alimentando isso. Sendo que, assim, com 12 anos eu já estava aprendendo a programar. Eu programava em ActionScript, que era uma linguagem de joguinho Flash. Esses joguinhos que a gente joga no Facebook, então era tipo isso. E aí foi passando. Quando eu estava com 16, 17 anos, ali, segundo ano do ensino médio, pro terceiro já, final do segundo ano do ensino médio, eu estava já pesquisando. E eu estava assim, eu assistia muito Globo Universidade. E o Globo Universidade mostrava ali por dentro dos alunos universitários, né? Como é que era aquele dia a dia do curso. Então eu ficava vendo engenharia mecatrônica, engenharia da computação. Eu ficava vendo engenharia e ciência, engenharia e ciência. Só que a ciência da computação me conquistou. Não só pelo título de cientista que sai ali no diploma, é isso que sai, tá? Eu vou ser cientista. Mas, assim, brincadeiras à parte, me interessou muito por conta das áreas que eu posso aplicar dentro da ciência da computação e o currículo da ciência da computação. Porque é um currículo que eu consigo alinhar matemática, cálculo com tecnologia e eu consigo entender aonde que elas se relacionam. E eu não tinha interesse na época da montagem, da mecânica. Eu tinha muito interesse na parte do raciocínio. Então eu falei, cara, computação. Então foi assim as trajetórias que os desafios foram justamente... Agora não, agora com os trabalhos eu consigo ajeitar isso melhor, mas os desafios eram muitos recursos para estudar, né? Porque é uma área muito cara. E trabalhar com robótica, você gostar de robótica, é uma coisa triste e feliz. É triste quando você não tem dinheiro para comprar nada das coisas da robótica. E é feliz porque quando você consegue montar, o meu robô, ele tá... Eu vou pegar aqui, eu vou mostrar que eu fiz o erezinho. Tipo, deixa eu ver se dá pra ver. Dá pra ver aqui. Dá. Então, aí eu peguei e falei, cara, nessa quarentena eu fui lá e comprei os kits todos que eu gostava e queria comprar na adolescência. Aloprei, tudo bem. Mas, enfim, esses são os desafios dos recursos. E o outro desafio de estudar é que eu passei por uma universidade, que é a PUC do Rio de Janeiro, que é um pouco longe da minha casa, né? Baixada Fluminense, PUC é a Zona Sul. E aí, continua sendo um desafio, que é o trajeto. E eu gosto de brincar e falar assim, galera, eu vou me formar, vou viajar, vou ter as experiências, ganhar um dinheiro, vou voltar para Caxias e fazer a faculdade de computação aqui, o instituto de computação aqui. Porque a galera vai ter que vir para cá para estudar, entendeu? Não vamos precisar mais sair daqui para estudar sobre computação. Então, assim, resumidamente foi isso. Os desafios, eles continuam acontecendo. Acho que eu nunca vou esquecer quando a minha mãe me perguntou, você tem certeza que você quer fazer isso? Porque você vai encontrar só homens brancos nas suas turmas. Você só vai encontrar homem branco na sua área. Eu falei assim, mãe, eu quero fazer. E ninguém vai me tirar essa ideia da cabeça. Claro, nos primeiros 6 meses de universidade foram horríveis, porque eu não fiz amizade assim de cara. E eu gosto muito de fazer amizade, eu gosto de falar e tal. Mas depois eu fui entendendo que para a gente conseguir mudar o sistema hoje e conseguir mudar todos esses problemas que nós temos,
não só por ser mulher, mas por ser mulher negra, dentro de uma área que quase não dá oportunidade, ou mínimo possível, não dá o mínimo de oportunidade para pessoas negras nessa área, nem de inserção e nem de trabalho. Então, eu acredito que quando você está dentro do sistema, você tem que procurar entender como que ele funciona e montar uma estratégia para ir aos poucos mudando ele. Então, acho que é um pouco disso que eu faço com os outros trabalhos que eu consigo movimentar. Mas não foi fácil, não. Mas hoje eu conto rindo, mas na época eu ficava tipo... Hoje eu conto rindo e tá tudo bem. Mas na época era bem complicado, assim, eu querer estudar e querer montar, usar kits como esses e não ter a grana para comprar os recursos, sabe? Então, hoje, quando eu vejo vaquinha, quando eu vejo qualquer iniciativa que a galera esteja pedindo dinheiro para montar um computador, para comprar um kit, para qualquer coisa, eu lembro muito da Carolina lá de trás, então eu tento ajudar. Sempre que eu posso, eu ajudo ou compartilho, porque eu acho que isso é uma forma da gente quebrar essa corrente que já está durando um pouco tempo demais, né? Nossa geração já é o quê? Terceira, quarta, quinta geração das nossas famílias e a gente continua tendo os mesmos problemas. Sim, infelizmente a gente tem vários desses problemas e essas dificuldades. E aí eu queria entender um pouco, você comentou que você teve que entender esse sistema para ir conseguindo quebrar e ir pensando em outras coisas que você queria fazer. Então eu queria que você me falasse um pouco como surgiu as iniciativas que você trabalha, que você já trabalhou, que você criou, em quais contextos elas surgiram e também qual foi a sua percepção sobre cada uma delas e o que você teve que abdicar, sabe, durante toda essa jornada de estar construindo essas iniciativas. Eu espero que os meus amigos estejam assistindo essa live, porque com certeza eu tive que abdicar muitas saídas e furar muitos rolês com eles. Eu acho que desde a adolescência era assim, eu tinha um objetivo e quando eu vi que era uma área muito difícil, né? Quando eu estava lá com 15, 16 anos, eu vi assim, fui nesse evento, depois eu ganhei o kit do Arduino com 18 anos para começar a pesquisa e eu fui vendo que era uma área que eu tinha que me dedicar quase 24 horas por dia, porque eu estava lidando com desafios, quais os desafios, né? Eu já não ter tido recursos e acessos logo cedo, de ser uma menina que está na Baixada Fluminense, eu não estou ali no centro, eu não estou em lugares que o holofote está mais, né? E os acessos são mais fáceis. E eu fui vendo que, por si só, não é uma área fácil de você se manter. Não é só o conteúdo, mas é o ambiente. Então eu falei assim, cara, eu tenho que me condicionar desde agora para eu conseguir atingir as metas que eu quero atingir. Então, com certeza, sem sombra de dúvidas, foi uma dedicação muito de tempo, de lazer ali nesse período da adolescência, até eu entrar na universidade. E eu digo que foi um investimento, hoje, assim, a gente tem que sempre conseguir equilibrar as duas coisas, mas foi um investimento que fez muita diferença na minha vida. Então, o tempo da adolescência que eu dediquei a esses estudos, a estudos que hoje eu estou vendo na universidade, né? E eu adiantei lá na adolescência, porque eu era essa coisa precoce. E hoje, quando eu estou na universidade, eu consegui equilibrar melhor o meu tempo entre as pessoas, entre sair, entre estudar e tudo mais. Então, eu dediquei muito desse tempo. Eu fui percebendo que estratégias como construir em coletivo fazem muita diferença dentro da área. Porque a área da tecnologia, se a gente for parar para ver, ela está mudando um pouco agora. Mas ela era muito individual. Ela era aquela coisa de você falar assim, o menino do computador, a menina do computador, o gêniozinho. Você individualizava muitas pessoas. E a gente precisa trazer o coletivo, né, para perto da gente. Estou vendo meus cachorros aqui, mas a gente precisa trazer o coletivo para essa área. Então, o que eu comecei a perceber de estratégias é justamente coletivo. Então, o primeiro projeto assim que eu me lembro com carinho que eu tenha participado foi o Bússola, que foi um projeto na universidade que não tinha nada a ver com tecnologia, mas era um projeto que foi criado por um amigo de comunicação social, uma amiga de letras, e depois eles me chamaram, que a gente visitava escolas aqui pelo Rio, né? A gente visitou 3 escolas, eu acho, para falar sobre os nossos cursos. E mostrar a real do que eram os nossos cursos. Tipo assim, tinha uma galera que estava começando, uma galera que estava terminando, e uma galera que estava no meio. E aí foi um projeto que eu fui gostando de estar dentro do ambiente universitário, né? E depois disso foi surgindo iniciativas que aí foram muito influenciadas pelo esse mundo da educação, onde eu queria compartilhar com as pessoas o que eu estava aprendendo. Então eu comecei a fazer posts no Facebook, e aí eu comecei a fazer um estágio numa escola
Logo depois eu virei professora da escola, um aluno do Ensino Fundamental 2. Acho que hoje eles estão se formando já. Acompanho alguns no Instagram, estou me sentindo um pouco velha, mas acabei de fazer 25 anos. Mas eu tinha essa aula com eles que, assim, gente, eram muitos desafios, né? Desafios de fazer a galera do ensino fundamental prestar atenção em mim sem rir, né? Ter um mínimo do respeito. E eu consegui compartilhar com eles o que eu estava sabendo. Mas para mim foi bastante desafiador, mas fez muita diferença também nesse caminho de explicação. Porque mesmo que estivesse tudo pegando fogo, eu conseguia manter uma concentração para explicar para eles. E esses alunos, eles são alunos de ensino fundamental em geral. Os alunos, eles querem perguntar tudo. Por que que essa camiseta é laranja? Se você não explicar, eles vão ficar assim, mas professora, não tá fazendo sentido pra mim, porque ainda não me disse por que que é laranja. Então eles são muito assim, tudo eles querem perguntar, tudo eles querem mexer, tudo eles querem tocar. Então foi um aprendizado enorme para mim ter passado por esse estágio e depois entrado como professora nessa escola. Logo depois surgiram essas iniciativas que vocês conhecem, que é a computação sem caô, a computação da hora, que surgiu muito também de eu tentar explicar para minha avó o que eu faço, porque a preocupação dela era: você vai conseguir pagar suas contas com o que você está estudando? E aí depois eu fui explicando para ela que é muito além disso. É uma pesquisa, são projetos que eu posso ajudar a mudar um pouquinho o mundo que a gente vive. Então aí surgiu essas iniciativas no Instagram, foi no Facebook, foi no YouTube, que foi uma série de vídeos que eu fiz falando sobre conceitos da tecnologia, mas com uma linguagem mais acessível e usando o pensamento computacional. Porque o pensamento computacional que eu estou falando aqui toda hora, ele é uma estratégia para você conseguir resolver problemas do dia a dia ou realizar tarefas do dia a dia usando conceitos da computação e ferramentas mentais. Então, não é para ninguém virar um robô. Eu não estou dizendo assim, gente, pensamento computacional, você vai virar um robô. Não, pelo contrário. Você vai usar o máximo da sua criatividade e o máximo das ferramentas mentais que você tem para você conseguir resolver os problemas ou realizar atividades de forma menos ansiosa, de forma menos corrida. Você vai ter uma tranquilidade pelo formato que ele nos coloca. Então, eu comecei a explicar isso, conceitos dentro de reconhecimento facial, dentro de robótica, conceitos de como funciona uma videochamada, uma live. Então, eu fui trazendo esses conceitos da computação nessa série de vídeos. Logo depois, essa foi a primeira estratégia da educação. A estratégia do podcast é um pouco diferente, porque ao longo da minha vida eu tive poucos professores pretos da área de matemática, de computação. Né? Na computação ainda não tive aula com nenhum professor preto na universidade, infelizmente, mas eu acredito, tenho fé que isso vai mudar. E aí eu sempre juntava, desde do primeiro ano, do primeiro e segundo ano do ensino médio, quando eu comecei a ver essas dificuldades da área que eu ia entrar, eu comecei a montar um diário de cientistas do continente africano, que eu encontrava e pesquisava, e montava um diário dizendo qual era a pesquisa dele, quem ele era e qual país que ele estava, né, o país que ele tinha nascido. E hoje tem uns 400 cientistas nesse meu diário. E aí eu decidi, no ano passado, abrir ele para criar um aplicativo, que foi no último desafio de um estágio que eu participei, que era o Apple Developer Academy, que é um programa, parceria Apple e PUC, onde a gente fica 2 anos se formando como desenvolvedores de aplicativo. E eu tinha que fechar um projeto. Eu falei, quer saber? Vou fazer o Ogunhê, vou pegar o meu diário e transformar ele no aplicativo. E aí o Ogunhê, esse nome, é uma homenagem ao orixá Ogum, para quem não entende de matrizes africanas, e que é um orixá que é tido como orixá da tecnologia e estrategista. Então é para fechar um conceito que no Ogunhê eu estou falando não só de cientistas da área de exatas, mas cientistas, eu estou falando de ciência. E aí eu resgatei os 400 cientistas e, como eu tenho muito conteúdo, eu joguei para um podcast. E se escreve assim, Ogunhê, se escreve O-G-U-N-H-E, acento no E. E aí o podcast eu falo por 30, 20 minutos, não passo disso, porque eu também não consigo ouvir podcast que tem 1 hora, só se estiver bem dinâmico, é difícil. E ali eu compartilho todos esses cientistas que eu achei, um por episódio, e os países que eles nasceram, porque é importante trazer essa cultura. Né? Eu acho que a gente tem uma visão, agora está mudando um pouco com a nossa geração, mas nós temos uma visão do continente africano que eu acho um pouco errada. Né? Sempre aquela coisa do sofrimento, e são países muito ricos, é um continente muito rico, e eu acredito que seja o berço da humanidade. Então eu fui na origem,
Estou lá ainda, estou indo para Moçambique agora, né, na minha pesquisa mental e no podcast que eu estou compartilhando com vocês. Quando eu terminar o continente africano, eu vou sair e vou para a diáspora. Que aí eu vou pegar cientistas do Brasil, cientistas afro-americanos e da Europa. Mas a ideia mesmo é compartilhar cientistas pretos para a galera ter essa noção de que tem, os professores usarem como referências, porque eu não quero mais ouvir que eles não conseguem achar no Google. Então, assim, eles podem achar no podcast, no Spotify. Tem professores também que criaram mais projetos sobre isso. Então, foram essas estratégias que eu fui encontrando para o que foi me deixando desconfortável. Então, me deixa muito desconfortável não ter referências, eu não vi referências de cientistas pretos. Então, eu fui lá e falei, cara, vou criar um podcast sem pretensões nenhuma de bombar, mas a ideia é de, tipo assim, se você jogar no Google, você pelo menos achar ele e ouvir, falar, não, tem uma cientista lá em Uganda que tem a ver com a aula que eu estou dando. E é muito com computação da hora, essa intervenção que a gente precisa fazer na educação, porque eu não concordo com a nossa educação do século XIX, não concordo com provas, eu acho que tem que ter provas, mas não como uma avaliação principal. Mas se eu não concordo, eu tenho que oferecer alternativas. Eu não posso não concordar e só gritar e falar, não concordo. E aí fica aquele silêncio entre você e a pessoa que está fazendo e ninguém age. Então, eu queria trazer um pouco assim, essa ideia dos projetos, eles têm muito a ver com essas intervenções que eu vou fazendo ao longo do tempo. Perfeito, eu acho assim genial. Eu concordo muito também que a educação da forma que ela tá, ela não é sustentável, ela não é saudável para nenhum dos lados, e até a gente discutiu sobre isso em algumas das outras lives. Você trouxe isso, a Bia trouxe isso, e o quanto o ambiente acadêmico acaba sendo tóxico pra gente, sabe? Não é um ambiente que a gente tem vontade de estar ali. A gente tem muito mais vontade de estar nesses outros espaços que a gente consegue se encontrar e se reconhecer do que estar ali na academia propriamente. Então, com isso, eu queria te perguntar, assim, como é que você se reconhece e tenta se pertencer dentro dessa ciência e dessa academia predominantemente branca e masculina? E como é que é isso? Não é fácil. Eu acho que a galera me vê rindo, às vezes falando sobre tudo que está acontecendo, mas não é fácil o dia a dia. O pior é o dia a dia do que qualquer outra coisa, porque você ouve coisas, você vê coisas que é muito cansativo você estar explicando para as pessoas a mesma coisa, sabe? Os mesmos erros, apontando os mesmos erros. Então, são falas dentro da tecnologia que se naturalizou determinadas brincadeiras entre os homens, que eles não percebem que quando está num ambiente que tem mulheres, eles... Não, é como se a gente estivesse invadindo o espaço deles, sabe? Eu vejo algumas mudanças em alguns lugares, mas ainda não é a mudança efetiva, ainda não é efetivo. Então, o dia a dia é muito cansativo você ter que ficar lidando com isso, ter que ficar relembrando os erros, né, sabe? Ter que ficar mostrando isso, porque aí você passa a viver em condição de ficar consertando as pessoas. Eu acho que ninguém tem que viver assim, né? Ninguém tem que viver em prol de consertar outras pessoas. Então, isso é muito cansativo. Dentro de um ambiente acadêmico, falando assim, mais específico, não só brincadeiras, mas a forma que certos conteúdos são compartilhados com a gente, né? Muito de eu estar e fazer esses projetos muito ligados à educação é justamente para que as pessoas que vão vir atrás de mim, a próxima geração, que é a geração da minha irmã já, eles não tenham que passar o que eu passei, o que eu estou passando, né? Infelizmente, a gente vive uma sociedade que as pessoas elas não têm cuidado para falar. Um cuidado que ela pode, às vezes... Beethoven. Beethoven é meu cachorro, galera, desculpa. Um cuidado que elas podem ter com o que elas vão falar para as outras pessoas, a ponto dela não te motivar. Né? Então, o que eu vejo dentro da academia, e que eu tento conversar com alguns professores, mas é muito difícil, é que se um professor virar numa aula de química e o aluno formal, né, a maior parte da turma formal, ele virar e falar, cara, se você não consegue fazer uma prova dessa, se joga do quinto andar, se joga do sétimo andar, igual eu já ouvi de amigos que passaram por isso, e achar que isso é uma brincadeira, num universo e numa geração onde a saúde mental é muito preocupante dentro da academia, dentro de escolas. Então é isso que eu chamo a atenção. Acho que não é só
uma questão não é só o racismo que eu passo, mas é também a parte da saúde mental. Porque se juntam as duas coisas e as duas coisas se entrelaçam, pode fazer as pessoas perderem a vontade de estudar. E muitas vezes são pessoas que vão mudar o mundo, mas elas ficam com essa sensação de que elas não vão conseguir. Então, esses projetos, os contatos, as experiências que eu fui passando. Ano passado foi minha primeira viagem internacional. Ano passado não, ano retrasado, 2018. Eu fui para a WWDC, que é um dos maiores eventos de tecnologia. E, cara, eu tava tão feliz lá, não tem noção. Acho que os amigos que foram comigo, eles perceberam. Porque eu tava muito feliz, assim. Tava, tipo, real, muito feliz com essa primeira viagem, com a oportunidade, com tudo. E que foi uma viagem que, tipo assim, eu enviei um projeto. Não foi uma viagem que eu fui do nada. Eu passei por um processo de enviar um projeto e ser aceita. E eu tava tão feliz que eu mandei a foto que tava todo mundo junto. Pra minha família, eu mandava várias fotos. E uma das fotos a minha mãe foi e falou: filha, mas só tem você de pessoa preta aí no evento? Porque na foto, né, que eu enviei pra ela, realmente só tinha eu. E aí, quando ela falou isso, que eu olhei, eu falei: caraca, cara. Tipo assim, é muito bizarro você ficar feliz por você estar lá, mas você ficar triste por você ser a única. E eu acho que é difícil as pessoas entenderem isso. Eu não fico feliz de ser a única preta em eventos. Na verdade, eu fico muito triste, porque eu fico assim, cara, eles estão reconhecendo que eu sou a única pessoa que está fazendo isso? Não. Tem vários profissionais pretos fazendo isso, vários pesquisadores pretos fazendo isso. Então, quando eu voltei nessa viagem, eu fiquei pensando, cara, como que, através dos projetos que eu já faço, motivar mais pessoas pretas a entrarem nessa área da tecnologia, na área de programação. Eu não quero obrigar ninguém a ser programador. Adoraria, adoraria. Todo mundo na área de ciência, adoraria. Mas eu não posso obrigar ninguém a isso. Mas eu tenho um papel que vai além da educação, que é não deixar as pessoas se desmotivarem dentro dessa área. E não é fácil. Não é fácil. Vai desde o que eu já comentei aqui, até quando você está tentando um trabalho e você vê que outras pessoas entram na sua frente e você percebe que é por questões sociais, por questões econômicas, que aí entra os problemas de classe que nós temos no Brasil, a desigualdade social, e pelo racismo. Então, assim, é complicado. Eu tive muitos amigos meus que desistiram da universidade, que é uma das melhores universidades na área que a gente está. Então, como que você lida estudando com isso, fazendo esses projetos, mas você lida com esse ambiente onde você tem que tentar ajudar a mudar? Então, acho que é um pouco disso. Eu fico pensando quando tem lives assim com jovens, e tô vendo a galera subindo aqui falando, eu fico querendo que, além dos jovens, tenham professores, tenham líderes de empresa, tenham uma galera de recursos humanos, para eles primeiro ouvirem o que a gente está falando e se questionarem se as atitudes que eles estão tendo, não são todos, mas alguns, que eles estão tendo, de fato, não está prejudicando essa geração, sabe? E eles estão achando que estão ajudando e eles estão prejudicando uma geração que pode mudar e ajudar a resolver os problemas que já estão aí há muito tempo. Sim, eu acho que faz muito sentido o que você coloca e até é difícil, porque a academia acaba desmotivando demais. Você falou assim, meu professor fez isso e falou, se você não consegue fazer isso, se joga do prédio, sabe? Eu ouvia muito isso também. Eu fiz química por 2 anos e foi muito um ambiente, assim, extremamente a pressão de você estar ali nesse ambiente. E eu pensei, não, eu vou mudar para um curso na área de humanas que isso vai passar. E fui para psico. Mas não passa. O ambiente é o mesmo, continua sendo a mesma coisa. E você para e pensa, é psicologia. A gente está falando com profissionais que vão lidar com a saúde mental dos outros e o ambiente é o mesmo, sabe? É muito difícil. É olhar para tudo isso e ver que a gente precisa fazer alguma coisa. E aí, pensando nesse fazer alguma coisa, eu queria que você falasse especificamente sobre o que você sonha para o teu projeto, o Computação Sem Caô, o Ogunhê, todos esses projetos que você está desenvolvendo e que impacto que você espera ter na vida das pessoas com isso. Sim, essa resposta eu coloquei uma missão até a determinada idade, até os 80 anos. Deu fazer esse Instituto da Computação aqui em Caxias, mas não é um instituto, mais um instituto. Mas com toda essa pesquisa que eu estou tendo que fazer, as oportunidades que eu estou tendo, os acessos que eu estou tendo com o pensamento computacional, eu estou aprendendo a construir, assim como eu construí o meu diário, que levou 4 anos para eu colocar ele no ar, eu não tenho problema com o tempo. O importante é que seja algo que ajude as pessoas.
eu tô construindo essa nova forma que a gente pode, essa estratégia que a gente pode usar na educação. Então, por mais que eu não concorde com o século XIX, a educação do século XIX, eu tô aprendendo muito com os erros que eu tô vendo, né? Que eu tenho percebido no ensino fundamental, no ensino médio, anotando isso, interligando com a pesquisa que eu faço no pensamento computacional para chegar nesse instituto. Porque esse instituto ele não pode ser só mais um instituto. Ele tem que ter um diferencial, ele tem que ter o porquê que eu estou criando uma coisa dessas e não... E tem que ter um motivo de por que eu estou tentando criar isso, por que eu estou pensando nisso e por que eu não estou pensando em colocar uma matéria diferente na universidade. Por que eu não estou pensando em estar dentro da universidade fazendo isso. Então, primeiro é isso. Acho que é a minha missão mais difícil de todas. Achei que a graduação fosse ser mais difícil, mas essa é muito mais difícil. Vai demorar um pouco mais, né, para se concretizar. E eu acho que todos esses projetos que eu citei, e tem outros que eu não estou citando aqui, mas tem projetos técnicos que eu participei que me ajudaram muito nessa construção, nesse conhecimento técnico, né? Porque às vezes não. As pessoas veem as mulheres nas áreas técnicas e já acham que elas são só gerentes. Acham que... E assim, não, cara, olha só, sou cientista, eu entendo bem de robótica, estou começando a entender muito bem de inteligência artificial, então assim, me respeita, a gente pode falar nos conceitos e nos termos difíceis que você quer falar. Então, essa construção técnica também é uma base muito boa, porque nesse instituto eu quero dar aula. Eu não quero ser a pessoa que vai ficar só... não quero ficar diretora, eu quero dar aula lá. Então, esse é o meu maior objetivo. Não são várias estratégias, esses projetos eles me ajudam muito, primeiro, na paciência que eu preciso ter para alcançar esse projeto muito maior. E também nas experiências, né? Uma experiência com podcast, com formatos de conteúdos diferentes. Então, eu já tive a oportunidade com vídeo. Às vezes eu faço vídeos, assim, dou aula em cursos online. Estou tendo a experiência com áudio. Já tive a experiência do presencial. Então, todas as experiências que eu vou tendo de conteúdo, eu vou guardando com muito carinho. Porque vai chegar um momento que eu vou precisar escolher uma delas como a minha estratégia principal. Então, hoje, eu foco muito nessas produções de conteúdo. Foco muito mais em produção de conteúdo em diferentes formatos para eu entender mesmo, me especializar nisso, para ver a melhor forma de eu ajudar na educação do futuro, porque que já é hoje, né? A gente fala do futuro, tipo assim, amanhã já é futuro. E que vai muito além de a gente colocar a tecnologia nas escolas. Eu acho importante, mas eu acho que antes da gente colocar a tecnologia em escola, entender o que é tecnologia, explicar melhor sobre raciocínio, sobre o pensamento computacional, sobre reflexões que a gente pode ter do que a gente está construindo e usando. E no final, que você coloca lá um kit de robótica numa escola ou um tablet. Antes disso, você precisa preparar os professores e os alunos. Então, é só isso. Acho que é pouca coisa. É pouca coisa que eu tô querendo mexer, mas tudo bem. Eu entendo que o tempo e a experiência vai me levar lá. Tenho certeza, e talvez você comentou, eu não tenho professor negro e eu espero que isso mude, mas talvez você seja a primeira a ser uma professora mulher e negra nessa área. Então, sabe, eu acho que é entender também e ocupar esses espaços, e eu tenho muita crença que você vai conseguir, vai chegar lá e fazer tudo isso de uma maneira muito bonita. E agora falando especificamente sobre desenvolvimento de ideias e criação de projetos, se você pudesse sugerir 3 passos ou 3 dicas para o pessoal que está acompanhando a gente, o que você faria? O que você sugeriria? Difícil. 3 dicas ou 3 passos, tá? Como uma receita de bolo, como um algoritmo. Eu acho que depende muito da situação que você vai estar, mas o primeiro passo é refletir sobre a ideia que você está pensando. Eu acho que não tem como você dizer que uma ideia ela já é o que você vai colocar na rua. Vou explicar melhor isso. Ideia, sem você formatar ela e executar e dizer o que ela é de forma concreta, ela é só uma ideia. E como a gente vive um mundo onde a gente está tendo muitos conteúdos repetitivos em diferentes formatos, em diferentes lugares, as pessoas podem ter a mesma ideia que você. Mas dependendo do ambiente que a gente esteja, a execução vai ser diferente. Então, quando você tiver uma ideia, quando você tiver um projeto, uma ideia de um projeto, reflita sobre ele o máximo que você puder. Converse com pessoas diferentes. Tipo assim, coloque à prova mesmo, sabe? Não fale só com pessoas que você sabe que vai concordar com você.
Porque não vai te ajudar a construir argumentos do porquê que você está tendo essa ideia e do porquê que você quer colocar lá na rua, do porquê que você quer colocar esse projeto na rua. Então, eu acho que antes do desenvolvimento, essa ideia, esse pensamento computacional que você tem que ter é importante. Eu acho que o segundo passo a partir disso, ao invés da gente partir, e tem uma coisa, né? A gente é muito ansioso, então a gente quer partir logo pro colocar que o MVP já é a ideia e, mano, quero financiamento de 100 mil reais, quero 10, não sei o quê, quero... Aí nós somos assim, eu sou assim também, galera, não fujo disso. Só que assim, o segundo passo, o MVP, antes de você chegar numa parada dessas, o MVP tem que ser teste de etapas. Nesse estágio que eu fiz, nesse trabalho que eu tava, em um dos projetos que eu participei foi um aplicativo para incentivar meninas na área de ciências exatas, o SAMI. E aí, no SAMI, a gente fez, antes de chegar no aplicativo, a gente fez ele no papel. Né? Então, cara, pra mim, isso é incrível. Você faz toda a sua ideia no papel e faz a pessoa testar as telas. Isso falando se for uma tecnologia. Agora, se for um projeto onde você tem que construir alguma coisa física, cara, faz no papel. Não é um desenho perfeito, mas é você tentar explicar para pessoas de diferentes idades e diferentes gerações o que você quer fazer. Se elas entenderem, se elas conseguirem executar esse passo horrível com papel que você está fazendo, pode ser o desenho mais horrível, mas se ela conseguir entender, conseguir executar o que você está propondo, você vai começar a pensar que o seu projeto pode se materializar. Então, essas duas primeiras etapas, esses dois primeiros passos eu acho muito importante e leva tempo, sabe? Não é rápido. Depende, quando você está no hackathon, você tem que construir tudo muito rápido, mas aí depende da sua experiência na vida, né? Que te ajuda nisso também. E a terceira, falando de desenvolvimento da parte criativa, é ouvir. Você vai ouvir, você tem que ouvir em todas as etapas, na primeira, na segunda e na terceira. Mas a terceira é quando você já passou pelas duas primeiras, você já entendeu que você pode materializar ele, mas você precisa agora ouvir de pessoas experiências que deram errado, não as experiências que deram certo. Então você precisa ouvir das pessoas assim, cara, o que deu errado no seu processo, no seu projeto, no seu desenvolvimento? Cara, por que isso não tá na rua? É um projeto super incrível. E a pessoa vai saber te dizer, e você vai ficar assim, cara, eu nunca parei para pensar que isso pode dar errado. Porque a gente só quer acertar. Mas quando a gente coloca a prova e coloca nossos projetos à prova dos erros, você vai ver que vai continuar com erro para sempre, porque nenhum projeto, nenhuma ideia é perfeita, nenhuma execução é perfeita, só que você pode ir trabalhando separadamente nos erros que vão surgir. Então, ter essa ideia de que erros acontecem e que como você trabalhar com cada um deles é um grande diferencial no desenvolvimento de um projeto, de uma ideia, de aplicativo, de tudo. Então, seriam essas três dicas assim, que eu daria. Perfeito, achei geniais as dicas. E surgiram algumas perguntas aqui no bate-papo, então se alguém tiver mais pergunta, eu vou deixar as pessoas podem ir fazendo e podem ir mandando. Uma pergunta que surgiu foi: Nina, como foi o processo de se conectar com pessoas no processo de validação de sua ideia, em situações que você não tinha muitos contatos? E aí isso eu acho que é muito conectado com as dicas que você deu. Sim, é uma ótima pergunta. Por exemplo, teve um projeto que foi um pouco antes de eu entrar nesse estágio, que era um projeto que envolvia idosos, né? Foi o primeiro desse estágio, na verdade. Era um projeto que envolvia idosos. Era um aplicativo, uma rede social para os idosos. E por mais que eu tivesse muito proximidade com a minha avó e tudo mais, não é a mesma coisa. Você está falando de idosos que vão além da sua bolha. E aí a gente estava tendo muita dificuldade porque a gente estava achando que os idosos não mexiam no celular. E aí a gente começou a pesquisar. E a gente começou a conversar e falou assim, cara, peraí, os idosos, dependendo da classe social, é claro, são os que mais tem uma grande parte que usa iPhone e sabe usar o celular, sabe usar o iPhone. Tem idosos que preferem aqueles celulares sem câmera porque eles não têm paciência, somente por causa disso. Mas eles sabem usar, se colocar. Então, se a gente começou a ver uma parcela da população idosa com um olhar diferente do que a gente estava. Porque na nossa cabeça, idoso, o quê? Passou de 50 anos. Porque assim, né? A galera coloca a idade dos idosos a partir de 50. Gente, galera, a gente vai ficar idoso também, tá? Aí quando a gente tiver com 50 anos, a gente vai falar assim, não, mas eu sou adulta. Tá? Não sou idosa não, eu sou adulta. Enfim, só esse comentário que eu queria falar. Mas aí a gente tem a impressão de que ninguém
passou dos 50 não sabe mexer na tecnologia, mas eles sabem da forma deles, né? Então a gente começou essa pesquisa e começou a ver isso, e a gente falou, caraca. E aí um dos meninos que estavam no projeto, o Luiz, acho que foi o Luiz ou a Fernanda, não sei quem, conseguiu acesso a uma ONG que cuidava de idosos para visitar eles, né? Para visitar eles e entender e testar e tudo mais. Então, eu acho que essa parte da pesquisa que você tem que fazer de entender o seu público é muito importante. É muito importante você sair da sua bolha, porque entender o público que você quer atacar, para você conseguir validar. Atacar é horrível essa palavra, mas o público que você quer ajudar e chegar nesse processo de validação e você ter acesso a esse público é uma construção. Porque se você... é diferente. O mesmo idoso que está na sua casa não é o idoso que vai usar o seu celular. Não existe só um tipo de idoso. Então, como que você chega nisso? Tem esses projetos, aí falando em relação aos idosos, tem essas iniciativas de ONGs que cuidam de idosos. Para criança, o primeiro lugar que a gente quer procurar são escolas, né? Mas também pode ser, e a gente fez isso com o Sami, a gente jogou no Facebook, fez um evento para os pais levarem as crianças. Então, assim, quando você está trabalhando com criança, com um adolescente, sempre conectar a partir dos pais pode ser uma boa também. E sair um pouco da sua bolha sempre. Eu acho que as redes sociais, ela cumpre um papel legal de fazer você sair da sua bolha, sabe? De você ter acesso a um público diferente. Mas não pode ser o único lugar que você possa fazer isso, né? Eu acho que, além disso, é a visitação. Aí é um trabalho de... A galera de humanas faz muito isso. Eu sinto falta nas ciências exatas disso. Que é Ai, meu Deus. É a parte prática de você ir nos lugares e visitar e conhecer, ao invés de você ficar só na teoria. Né? Eu esqueci o nome, mas tem o nome. É etnografia. Isso. Então, assim, você ir nos lugares, você pegar o celular, pegar o endereço e visitar e entender, para além da tecnologia pode oferecer, para além dos formulários. Tipo assim, cara, eu acho o formulário muito legal. Só que, assim, quais são as chances de 100 pessoas responderem seu formulário hoje? É muito difícil. Por mais que o formulário tenha 2 perguntas, a pessoa tem preguiça de entrar e... Cara, não, tem que fazer formulário, já não vou fazer. Então, assim, a gente tem que pensar que a geração e as pessoas estão mudando muito. E muito rápido. Então, para além da tecnologia, você ir nos lugares, né? Você conversar com as pessoas. Tem muita gente que gosta de chamar para bater um papo tomando café. Eu não tomo café há 3 meses, que é o tempo que eu estou em casa. E tem me feito muito bem. Eu falei assim, cara, nunca mais vou tomar café na minha vida. E tem a galera que chama e fala assim, poxa, vamos bater um papo? Eu tenho uma ideia e eu preciso ter pessoas para validar e testar. Chama pessoas de fora das suas bolhas. Usem os seus contatos, os seus amigos, seus professores, seus colegas, seu crush, as pessoas que estão ali junto com você, ao redor de você, para você atingir pessoas diferentes e que você não conheça. Então, peça ajuda e fala assim, você pode, na sua rede de amigos, me indicar 5 pessoas. Não explica, não delimita. Se vão ser 5 pessoas de 16 anos. Não. Pode me indicar 5 pessoas porque eu quero apresentar um projeto para elas. Então, isso é uma forma de você validar com um público diferente. E é uma parada muito difícil, gente. Não é fácil. E a gente tem a impressão que a tecnologia ajuda, mas às vezes ela pode afastar um pouco nessa parte da validação. Nina, a gente recebeu mais uma pergunta. Eu acho que essa pode ser a última pergunta pra gente responder, porque eu tô com medo da live cair, porque logo vai dar 1 hora. Tá. Uhum. E aí, a pergunta é para você contar mais sobre as suas experiências com inteligência artificial, porque a pessoa colocou que ela tem muito interesse nesse campo, mas ela acredita que as soluções hoje em dia são de ambientes muito hegemônicos, não vem realmente de um ambiente necessário. Então, eu queria entender isso e que você comentasse mais sobre. Sim, concordo plenamente. Agora, no coronavírus, a gente está vendo alguns problemas de reconhecimento facial que estão surgindo, justamente por ter uma equipe de pessoas brancas fazendo, e não ter esse olhar da periferia, não ter esse olhar das pessoas pretas, das pessoas LGBTQIAP+. Então, assim, a gente tem que pensar na diversidade, pessoas com deficiência. A diversidade, ela não é só de gênero, né? Então, eu vejo, e como que eu fui fazendo esses projetos? Teve um estágio que eu fiz na Cyberlabs, que foi um estágio onde eu participei de alguns projetos, um do robô do Blue, um robô humanoide, que eu ficava com a parte de programação da voz dele. Então, como que eu consegui esse estágio?
eles já estavam me acompanhando há algum tempo nas redes sociais, assim, muitos projetos e muitas coisas que eu fiz foi através de produção de conteúdo nas redes sociais. E eles me chamaram para fazer esse estágio. E eu aprendi muito lá, porque era um ambiente que tinha todos os recursos que eu não tive na adolescência. Então, assim, para mim era um parque de diversões. E aí eu comecei a entender como a tecnologia e como a inteligência artificial, ela influencia na nossa sociedade, como que ela influencia e como ela ainda está em desenvolvimento. Quando a galera fala inteligência artificial, vocês viram que eu não dei muita ênfase nisso, porque assim, gente, na década de 80, e ainda assim, e ainda é somente algoritmos dentro da inteligência artificial, né? Todo o conceito de inteligência artificial muda porque ela está em construção, ela está em desenvolvimento, assim como a nossa sociedade. Então, quando a gente para e fala em inteligência artificial, tem que lembrar que são algoritmos, tem ali todo o fator criativo e o fator humano. E mais do que isso, da década de 80 para cá, ela desenvolveu pouco. Porque agora que eles estão tendo a oportunidade de colocar na rua coisas que foram pensadas há muito tempo atrás. Né? Só que quando a pessoa não entende muito de inteligência artificial, ela acha que está sendo o mundo que está sendo colocado para a gente agora. Então, assim, justamente por estar em desenvolvimento e, ao mesmo tempo, ela não está construindo acessos a partir de pessoas que são diferentes, e quando eu digo diferentes, trazendo a diversidade mesmo, ela acaba entrando num funil e num desacesso que acontece essas coisas igual no Trace falou. Eu estou chamando como feminina, mas pode masculino também, não me perdoa se não for, tá? Mas como ela disse, da periferia, porque a partir do momento que eu coloco que a inteligência artificial é algo caro, algo difícil das pessoas fazerem, e com recursos difíceis das pessoas, sem recursos a pessoa não vai conseguir fazer, eu mexo na educação, de não possibilitar que pessoas comecem a estudar e se interessar por essa área. E aí, o resultado que eu vou ver é na equipe da empresa que está construindo os algoritmos. Então, eu fiz esse estágio, tiveram processos que eu passei no estágio desse programa da PUC também, que era um aplicativo que eu tinha que ajudar a reconhecer comidas no prato com câmeras do iPad, e a partir desse reconhecimento das comidas, ele criava um personagemzinho para conversar com as crianças. Então, assim, eu tive experiências diferentes dentro da área de inteligência artificial, machine learning, agora eu estou muito mais para a área de dados, e essas experiências diferentes me fizeram perceber que ela está em desenvolvimento ainda. Então, se você quer entrar, se você tem interesse em entrar, eu trago essas reflexões de primeiro você perder esse medo de achar que você precisa conhecer o mundo para você começar a estudar inteligência artificial. Claro, você tem que ter uma base de álgebra, tem que ter uma base de matemática. E essa base que eu estou dizendo é que, assim, para você conseguir entender o que está no algoritmo, mas o principal são os algoritmos que são dentro dessa área. Mas dentro da inteligência artificial você não só programa, né? Você também traz essas reflexões da ética. Então eu acho que eu joguei aqui algumas reflexões para quem perguntou, justamente para fazer ela não não de estimular de que ela não vai entrar nessa área. Eu acredito que todo mundo possa entrar e cumprir funções diferentes, né? A gente não pode deixar as pessoas acharem que é tudo programador. Agora acabei, antes da live derrubar. Perfeito. A gente tem 42 segundos, então eu vou aproveitar esses segundos para te agradecer. Agradecer muito pela tua participação aqui hoje. Eu acho que foi incrível. Você levantou diversos pontos diferentes e a gente conseguiu manter o público engajado com várias perguntas. Então, se alguém tiver mais dúvida, também manda pra gente depois, que a gente pode ver algum momento pra Nina responder. Mas, Nina, muito, muito obrigada por ter topado esse convite, estar aqui com a gente. E eu vou te dar, assim, tem 10 segundos para você falar a sua última consideração. E a gente se vê na próxima live, gente, que é daqui a pouco. Nada, Bia, super obrigada. Beijo a galera que acompanhou. O João passou aqui e mandou um beijo pra gente. Então, assim, super obrigada pelo convite. Até a próxima.